Atos 13. Vamos ler 3 versículos neste capítulo 13 de Atos, versículos 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam adorando, porque minha Bíblia está rabiscada aqui. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. E, ó Deus, pelo compartilhar dela, pela oportunidade sublime de podermos Te adorar nesta manhã, de podermos Te servir, e agora, Senhor, de reverentemente, ó Pai, acolhermos aquilo que o Senhor quer nos falar. Edifica a nossa vida, fala ao nosso coração. Visita-nos, Senhor, pois precisamos ouvir a Tua voz. Nos abençoe, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Por favor. Deixa no ponto, segura um pouquinho. Obrigado. Achei que ainda ia demorar. Eu quero compartilhar um vídeo com vocês, rapidinho, que mostra um momento de adoração de pessoas de várias nacionalidades adorando o Senhor. No sábado retrasado, dia 3 de agosto, a atleta britânica de atletismo chamada Cindy Sember, ela compartilhou um vídeo onde jogadores de diferentes nações louvam a Deus durante um culto que estava sendo realizado na Vila Olímpica, lá em Paris, na França. A Cindy Sember é cristã e ela publicou no seu perfil no Instagram esse vídeo de um momento de adoração com outros atletas, e ela citou o texto bíblico de Mateus 18:20, que diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E ela também diz: há realmente algo especial quando atletas de diferentes países se reúnem e oram. Estou grata por ter encontrado outros crentes no esporte para glorificar a Deus de verdade. Na segunda-feira, dia 5 de agosto, foi a vez da surfista brasileira americana Tati Weston Webb exaltar a Deus depois de ganhar a medalha de prata pela primeira vez na história para o surf feminino. No seu Instagram, a Tati diz: medalha de prata, toda honra e glória para Ti, Senhor. Poderia citar
dezenas de exemplos individuais, femininos e masculinos, de atletas que exaltaram o Senhor, que glorificaram a Deus com as suas conquistas nessa Olimpíada em Paris. Mas eu quero destacar essa reunião multinacional, essa reunião que mostra uma diversidade de nações, povos e línguas, adorando ao Senhor, lá na Vila Olímpica. Obrigado. Tem outros vídeos da delegação inteira das Ilhas Fiji, louvando ao Senhor lá nos aposentos deles, na parte que foi reservada para eles, na Vila Olímpica, e os demais atletas das outras delegações celebrando junto também, e encantados e comentando a harmonia e a melodia daquilo que eles estavam cantando, das letras que eles estavam usando para celebrar o Senhor. Eu já tive algumas oportunidades aqui na igreja de dizer isso que vou repetir agora, que esses grandes eventos como as Olimpíadas, mais até as Olimpíadas do que a Copa do Mundo, que reúnem delegações de atletas com suas bandeiras, com as bandeiras dos seus respectivos países, normalmente me remetem para Apocalipse 7, aquele grande encontro de uma multidão que vai ser reunida diante do Cordeiro. João tem essa antevisão, né? Essa visão antecipada do que vai acontecer. Uma multidão internacional, uma multidão com uma diversidade de nações, povos, tribos, línguas, adorando aquele que vive e que reina eternamente, o Rei Jesus. Eles não estão com as bandeiras dos seus países, eles estão trazendo palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas, e eles estão celebrando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, sempre que eu vejo a abertura de Olimpíada e as delegações ali, representadas por algum atleta, por eles escolhidos, com a bandeira da nação, eu me reporto para Apocalipse 7 e fico imaginando como vai ser a delegação brasileira com os crentes adorando o Senhor, cada povo na sua língua e todo mundo se entendendo. Bem, o texto de hoje começa mostrando exatamente isso. Começa mostrando essa diversidade que havia na igreja de Antioquia. E já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre Antioquia, sobre a importância dessa cidade, a sua localização ali geopolítica, né? Sua localização geográfica. E exatamente por estar colocada ali, recebendo pessoas vindas de todos os cantos do mundo de então, habitavam ali em Antioquia judeus e gentios, que são as nações ou os povos não judeus. Então, gregos, romanos, árabes, africanos, asiáticos, transitavam por ali, negociavam ou passavam a trabalho, fazendo comércio, ou habitavam ali.
quando ministramos no capítulo 11 de Atos, falamos que Antioquia era um centro político, militar e comercial da Síria romana e da fronteira persa, uma das cidades mais importantes do Império Romano naquele período. E destacamos que era uma cidade importante, estrategicamente escolhida para receber a primeira igreja cristã internacional, plantada em um solo gentílico, a caminho dos confins da terra. Perímetro do alcance do evangelho estabelecido pelo Senhor, determinado pelo Senhor no início de Atos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam reunidos, ou onde deveriam estar reunidos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou os confins do mundo, dependendo da tradução. A igreja já havia sido plantada em Jerusalém, já havia alcançado a Judéia e Samaria, e agora dá um passo na direção de alcançar os confins da terra, plantando a primeira igreja em solo gentílico, ou em solo de gentios, rumo aos confins da terra. Agora, essa igreja plantada, essa igreja que cresceu exponencialmente no número de membros em Antioquia, ela começa a ter um corpo de líderes formado, que conta com mestres e profetas também, apóstolos e presbíteros vindo de Jerusalém já tinham sido enviados para ali, para pastorear e organizar, ajudar a organizar a igreja, supervisionando o evangelismo, o trabalho que tinha sido iniciado em Antioquia. Agora, também profetas e mestres há naquele lugar, ofícios importantes e sempre distintos no início da igreja cristã, esses ofícios de profetas e mestres, que também são incluídos na lista dos chamados dons de Cristo, de Efésios capítulo 4, os dons dados à liderança da igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Estes dons e ofícios estão relacionados à proclamação e o ensino da palavra de Deus. Mas o fato desse envio não significa que houvesse profetas e mestres em excesso, não havia profetas e mestres sobrando ali em Antioquia, ao ponto de poderem enviar alguns deles para a obra missionária em cada igreja plantada. Nesse primeiro momento, o Espírito Santo ordenou que fosse assim e instruiu a igreja a enviar esses profetas e mestres para a plantação dessas primeiras igrejas. Mas a igreja, chamada pelo Espírito Santo, ela reconheceu e apoiou a exigência de Deus para que enviassem Barnabé e Saulo. Como é dito no versículo 2: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, não foi por iniciativa da liderança da igreja, nem tampouco por iniciativa dos próprios Barnabé e Saulo, mas foi pela iniciativa de Deus que o Senhor instruiu a igreja a evangelizar ou a plantar igrejas intencionalmente. Mas eu quero olhar com você
essa questão da diversidade na igreja, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Apenas o versículo 1 por hora. Aqui no versículo 1 de Atos 13, Lucas nos dá os nomes de um grupo bem diversificado de líderes da igreja de Antioquia. Barnabé era um judeu cipriota. O que é isso, pastor? Judeu, o quê? Judeu da onde? Ele era um judeu nascido em Chipre. Por isso, cipriota. Onde que a gente vê isso? Volte às páginas. Já vimos, por ocasião da pregação do capítulo 11, quando falamos que a liderança de Jerusalém enviou Barnabé para supervisionar a missão em Antioquia. Falamos do dom que ele tinha, né? Ele era chamado de filho da consolação. Ele tinha um dom de confortar, de fortalecer, de encorajar. Filho da consolação, ou filho do encorajamento. Então, no capítulo 4, no versículo 36, diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Quem ele era? Ele era um levita natural de onde? Natural de Chipre. Ele era um judeu cipriota, um judeu nascido em Chipre, na ilha de Chipre. Bom, então temos aqui o primeiro, Barnabé, o primeiro da lista, identificado. Barnabé, um cristão judeu, cipriota ou nascido em Chipre. Depois Lucas traz um outro chamado Simeão, e ele não nos informa o contexto de Simeão, mas ele diz que ele também é chamado de Níger. E Níger é um nome que significa negro ou escuro. Então, temos aqui uma segunda pessoa, Simeão, chamado de negro ou escuro. O próximo da lista é Lúcio. Lúcio veio de Cirene, no norte da África. Manaém já pertence a uma classe alta, porque ele é identificado como tendo algum parentesco com Herodes, o tetrarca. Esse Herodes, o tetrarca, é Herodes Antipas, que governou a Galileia do 4º século antes de Cristo até o ano 39 depois de Cristo, quarto ano, do 4º ano antes de Cristo, no caso aí o 1º século, até o ano 39 depois de Cristo. Então esse Manaém, a tradução antiga, eu acho que a Ara dizia que ele era colasso de Herodes. É uma espécie de meio-irmão, que pode ser irmão de criação, ou alguns comentaristas dizem que também podia ser irmão de leite. Eu fui irmão de leite, porque minha mãe parece que não produziu leite na ocasião do meu nascimento, então tinha uma vizinha lá com um filho recém-nascido e que produziu leite em abundância, e depois eu conheci lá meus irmãos de leite. Antigamente tinha esses negócios, né? Irmão de criação, sou irmão de criação, sou irmão de leite, sou irmão de tanta gente. Tem tanto pai e mãe, graças a Deus.
O Manaém era meio-irmão de Herodes, então foi criado lá juntamente com Herodes Antipas e vinha de uma classe social, portanto, mais alta. Então nós temos um judeu de Chipre, que é o Barnabé, nós temos alguém que é identificado como negro, agora a gente não pode mais falar isso, né? Tudo agora ofende. Eu não sei se eles brincavam com ele com o sobrenome de Níger, falavam, ô negão. Não sei, não diz o texto aqui, mas ele era identificado como uma pessoa de cor, uma pessoa escura. Tem o Lúcio, que também era do norte da África, e esse Manaém de classe mais elevada, econômica e financeira, da nobreza, e Saulo que tinha dupla cidadania, né? Ele era cidadão romano, além de também um judeu, da tribo de Benjamim, educado aos pés de um rabino conhecido, famoso, aos pés de Gamaliel, que era neto de um outro rabino famoso chamado Rabino Hilel. Saulo de Tarso provavelmente foi o responsável por levar uma dinâmica mais acadêmica e didática para a liderança da igreja de Antioquia. Então, meus irmãos, eu quero destacar aqui que se fôssemos visitar aquela igreja, uma das coisas que chamaria a nossa atenção seria a diversidade de líderes, mas não unicamente, não exclusivamente a diversidade de líderes, também chamaria a atenção a diversidade de membros, porque desde que a gente vem falando lá do capítulo 11, quando por conta da perseguição, depois da perseguição que foi deflagrada após a morte de Estevão, então os cristãos são dispersos e vão para todo canto, vão para Chipre, vão para Cirene, vão para todo canto, vão para Antioquia também, a princípio decididos a compartilhar, a testemunhar somente para os judeus, mas alguns deles começam a evangelizar também os gentios, e milhares de pessoas vão acolhendo a pregação, vão se rendendo ao evangelho do Senhor Jesus. Havia, portanto, diversidade também na membresia daquela igreja, com árabes, judeus, africanos, cipriotas, pessoas asiáticos, iam se convertendo, iam se rendendo ao evangelho e ficando ali como membro, como adorador daquela igreja. A liderança diversificada refletia a pluralidade da membresia daquela igreja. Essa diversidade era algo interessante para a cultura pagã da cidade de Antioquia, porque qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão que chegava ali e ouvia a pregação podia se ver fazendo parte daquele povo. Eu vou ficar aqui, tem tanta gente diferente nesse lugar. Eu me sinto bem, eu me sinto acolhido aqui. Eles podiam ver que as boas novas do evangelho não era para uma tribo ou para um povo em particular, mas para todas as nações, para pessoas de todas as línguas. Era possível ver os líderes cuidando de cada um dos membros, independentemente da origem deles, da língua que eles falassem. E não surpreende, meus irmãos, que essa igreja tão diversificada se tornou o trampolim das missões mundiais. A partir dali, o evangelho foi alavancado, foi catapultado para as outras nações, alcançando o mundo, alcançando os confins da terra. Eu rogo ao Senhor que nossa igreja também possa ser assim, diversificada, porém tendo um só coração e uma só alma, como nós já lemos em Atos 4:32.
A multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Tanto por razões pastorais quanto por motivos evangelísticos. Que todas as pessoas de qualquer raça, língua, gênero, idade, de qualquer formação acadêmica ou condição social, possam se ver fazendo parte da nossa igreja. Possam se sentir acolhidos aqui. Eu posso ouvir um amém? Então, no versículo 2 diz que enquanto eles estavam adorando o Senhor. E o que mais? Eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Eles jejuavam. Nós jejuamos? Eles jejuavam. Será que o jejum ainda tem lugar na igreja cristã? Na vida cristã? Na vida dos crentes em Jesus Cristo? Há espaço para essa disciplina espiritual? Os cristãos primitivos se reuniam para adoração, irmãos, com frequência. Por vezes, diariamente. E eles o faziam, geralmente no templo, mas não exclusivamente no templo. Atos dos Apóstolos nos mostram que eles se reuniam no templo ou também nas casas. Eles se reuniam de casa em casa. Ainda está muito gelado. Eu estou congelando aqui em cima. Volte as páginas um pouquinho até o capítulo 2. Eles se reuniam para adorar. Eles eram frequentes na adoração ao Senhor. No templo, sim, também. Geralmente no templo. Ou nas suas casas, onde eles compartilhavam suas refeições. E faziam suas refeições com alegria, não era um peso compartilhar uma refeição. Atos capítulo 2, versículo 46. Lucas testemunha para nós como viviam os convertidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, versículo 42, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Adoração envolve pregação da palavra, reverência e temor ao ouvir a mensagem, envolve oração. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais, milagres eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Diariamente, meus irmãos, havia um tempo dedicado à adoração, jejum e oração. Então, enquanto eles faziam o que deviam fazer como igreja, que é adorar, pela proclamação, o ensino da palavra, o louvor,
jejuavam e oravam. Enquanto eles faziam o que deviam fazer, o Espírito Santo falou. Provavelmente falou através de profecia, para que separassem dois deles, dois entre eles, ou dentre eles, Barnabé e Saulo, que ele tinha escolhido, que ele tinha chamado. Irmãos, o jejum é uma disciplina importante, é uma disciplina relevante por meio da qual uma pessoa deixa de se alimentar com o objetivo de manter o seu foco em Deus e nas questões espirituais. O jejum faz parte do ensino do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6. Nesse capítulo 6 encontramos o ensino do Senhor sobre generosidade, sobre repartir o que tem com os outros, sobre ajudar quem não tem, sobre oração e sobre jejum. Capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 16, meus irmãos, ele pressupõe o jejum na vida dos crentes. Jesus não diz assim, se você jejuar algum dia na sua vida, se você considerar a possibilidade de jejuar, o que ele diz? Quando vocês jejuarem. Ele pressupõe que vocês jejuam. Estou falando da maneira como o texto está colocado. Eu estou incluído também. Quando vocês jejuarem, está dizendo para mim também, não fiquem com uma aparência triste. Então pressupõe que a gente deve jejuar e a gente deve fazê-lo com alegria. A gente deve fazê-lo pensando em não mostrar para ninguém. Ninguém tem que saber quando estamos jejuando, a não ser Deus. A gente não deve parecer que está morrendo de fome. Estou aqui todo tristonho, todo para baixo. O que é isso, rapaz? Está assim com essa cara de quê? Que eu estou jejuando. Ajeita essa cara. Em outras palavras, é o que o texto diz, ajeita essa cara, passa um negócio nesse rosto, nesse cabelo, unge a cabeça, lava o rosto. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Apenas um precisa saber. Somente Deus. Mas jejue. Os primeiros cristãos jejuavam. Amém? Vimos aqui em Atos 13. Voltemos para lá. Lucas dá testemunho de que eles jejuavam. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 14,
capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, eles saíram de Antioquia, vão voltar para Antioquia, mas o que eles estão fazendo à medida que viajam? Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O jejum era uma prática cristã, era uma prática da igreja. Não era prática só da liderança, não. Era prática da igreja. Porque o Senhor tinha deixado esse ensinamento para a igreja. Portanto, os primeiros cristãos jejuavam. Por quê que um cristão do século 21 não jejuaria? Amanhã no culto de oração eu vou compartilhar uma dica de como você pode jejuar. E já adianto que jejum não é uma disciplina que toda e qualquer pessoa crente deva praticar. Por exemplo, no caso dos diabéticos. Quem tem diagnóstico de diabetes, o jejum pode ser perigoso. Só deve fazê-lo se orientar com o seu médico. Uma pessoa que tem diabetes não deve ter a disciplina do jejum como uma prática regular. E se o fizer, somente depois de se orientar com o seu médico. E se disser que não deve fazer, então não faça. Mas a gente vai falar disso amanhã, não é hoje. O versículo 2 mostra uma ordem ou uma sequência de ação. O Espírito Santo age primeiro na vida da igreja. Ele age na regeneração, ele age na santificação pela pregação da palavra. E por causa disso, a igreja responde com adoração, jejum e oração. Então, o versículo 2 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo já estava na vida deles, já tinha regenerado seus corações, já tinha os levado a uma decisão por Cristo, a reconhecer Jesus Cristo como Senhor. O Espírito Santo já está como guia na vida deles. Então, em resposta à presença do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo na vida deles, eles estão adorando o Senhor e jejuando. E então o Espírito Santo fala, ordenando a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária. E depois que o Espírito Santo fala outra vez, a igreja responde, jejuando, orando e impondo as mãos sobre eles. O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, eles respondem como? Jejuando e orando e impondo a mão sobre eles, os despediram. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante o ato de impor as mãos sobre Barnabé e Saulo antes deles irem para cumprir a missão que o Espírito Santo lhes tinha chamado para fazer, para cumprir. O ato de impor as mãos simboliza o conferir as bênçãos e os dons do Espírito de Deus sobre aqueles que recebem a imposição de mãos. Rapidamente, já vou terminar, mas abra 2 Timóteo, capítulo 1.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Encontraram? Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Volte agora ainda em Timóteo, mas para a primeira carta, capítulo 4 de 1 Timóteo. Versículo 14. Paulo ainda falando com Timóteo, seu filho na fé e discípulo. Diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Um dom é uma capacitação especial da graça de Deus para o receptor cumprir a sua função ou tarefa específica na congregação. Paulo recebeu imposição de mãos e ele entendeu esse princípio. A primeira vez que ele recebeu a imposição de mãos de alguém, ele ainda nem era um apóstolo, nem era da liderança da igreja, quando Deus mandou que Ananias orasse por ele e lhe impusesse as mãos para que ele recebesse cura, para que ele ficasse curado. Depois, ele recebe imposição de mãos da parte da liderança, da parte do presbitério. E ele recebeu, portanto, dons e autoridade pela imposição de mãos do presbitério. E ele conferiu dons e autoridade impondo suas mãos sobre Timóteo e sobre outros. E esse princípio se repete na história da igreja até o dia de hoje. Cremos que quando impomos as mãos sobre alguém, algo acontece, né? Há uma transferência da parte de Deus de autoridade, de capacidade, de capacitação, de dons. Há um mistério, não tem nada a ver com as mãos dos homens, mas tem a ver com o que Deus faz através das mãos dos homens. Porque os dons são do Espírito Santo, não são do orador, não são do pregador. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés, cansado, fazendo a obra sozinho, quase morrendo, sem dar conta de um povo com milhões de pessoas, e Jetro deu um conselho para ele: rapaz, você vai morrer ou você vai matar o povo? E então ele separou pessoas e ele orou por essas pessoas, e a palavra diz que Deus tirou do espírito que tinha colocado sobre a vida de Moisés e colocou sobre os líderes. E então esses líderes passaram a ajudar com o fardo de julgar as questões que haviam entre o povo. Então voltemos para o nosso texto para finalizarmos. Atos 13.
Até esse ponto, meus irmãos, do livro de Atos, onde quer que a igreja tenha enviado alguém em missão, parece que a missão ainda não era evangelizar, mas supervisionar o evangelismo, como nós vimos lá no capítulo 8. Quando pessoas começaram a se converter dentre o povo samaritano pela pregação de Filipe, e a liderança de Jerusalém envia Pedro e mais outro, Pedro e João, se não me falha a memória, para supervisionar o que estava acontecendo lá. Depois, no capítulo 11, quando alguns começam a pregar, a evangelizar os gentios em Antioquia, e uma multidão se converte, e então a liderança da igreja de Jerusalém envia Barnabé para supervisionar o que estava acontecendo. Então parece que a missão ainda era mais ver o que está acontecendo, ver se está sendo feito corretamente. É mais uma coisa de prestação de conta e de relatórios, de supervisão, do que necessariamente o evangelizar, como nós entendemos. Mas a partir daqui, a partir de Atos 13, sob a liderança do Espírito Santo, a evangelização do mundo gentio vai se tornar intencional, planejada. Se uma igreja não envia, ela atrofia. Antioquia é um exemplo que pode nos inspirar, sem dúvida alguma. Até aqui, o evangelho se limitava às regiões da Palestina e da Síria. Mas tudo mudou quando a igreja começou a adorar, jejuar, orar e ouvir a voz do Espírito Santo. Então esses crentes unidos e reunidos sob a direção do Espírito Santo comissionaram e enviaram Barnabé e Saulo, como vimos no capítulo 13, de 1 a 3. Mas o que está acontecendo aqui foi imaginação deles? Foi invenção deles? Certamente não. Eles estão cumprindo uma ordem, eles estão cumprindo um chamado ou um comissionamento, eles estão cumprindo a grande comissão dada pelo Senhor Jesus e que está registrado lá no capítulo 28 de Mateus, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, onde ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em Atos 13, eles estão, portanto, dando início ao cumprimento da grande comissão do Senhor de ir pelas nações, de ir pelo mundo, pregando o Evangelho, batizando pessoas, fazendo discípulos de todas as nações, porque Cristo quer um povo, uma igreja que lhe pertença, um povo que seja chamado seu, com gente de todo canto, com gente de toda cor, com gente de toda tribo, de toda língua. Foi isso que Jesus disse que aconteceria depois de um tempo de espera em Jerusalém. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Está se cumprindo
está acontecendo. Atos 13, portanto, marca o início do cumprimento da grande comissão como Jesus estabeleceu. Marca um grande passo no cumprimento de Atos 1:8, de alcançar os confins do mundo, os confins da terra, com a pregação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É importante plantar igreja? Certamente. Porque Jesus mandou. Porque quando a igreja faz isso, ela está cumprindo a grande comissão dada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça. Seguimos adorando o Senhor, jejuando e orando, louvando ao Senhor em todo o tempo. Senhor, eu quero te louvar por esta manhã, pela tua igreja aqui reunida, pelo teu povo, que se reuniu, ó Deus, que está reunido diante do teu altar nesta manhã. A despeito da chuva que caiu no dia de ontem e do frio intenso de ontem e de hoje. O povo não se intimidou, as pessoas não fugiram do seu compromisso e do seu desejo ardente de te magnificar, de te bendizer, de te engrandecer, de te glorificar. Obrigado por nos trazer, Senhor. Obrigado por nos trazer. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Cordeiro, bendito seja o Deus que vive, bendito seja o Espírito Santo. Aleluia. Oh Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado a Deus por aprendermos com a Tua Palavra, que estamos fazendo, Senhor, aquilo que lhe agrada, nos empenhando por te servir e te glorificar, por testemunharmos, Senhor, e trabalharmos na proclamação do Evangelho e na plantação de novas igrejas. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos inspire, nos motive, nos dê recursos, Senhor, e prepara, Senhor, pessoas nesta igreja para serem enviadas em obediência à Tua Palavra, no nome de Jesus.